Vamos pegar a calculadora e ver o que acontece com a função f de x igual a 2x para valores cada vez mais próximos de x igual a 2. Assim, sem surpresa nenhuma, cada vez mais próximo de 2, ficamos cada vez mais próximo de 4 no resultado, certo? Agora vamos fazer a mesma coisa com f de x igual a cosseno de x para valores cada vez mais próximos de x igual a π. Novamente, como esperado, vemos aparecer algo próximo de menos 1. Vamos ver esse outro exemplo aqui. Vamos aproximar o valor de seno de x sobre x à medida que x vai ficando próximo de zero, tá bom? Observe que aqui substituir diretamente x igual a zero já não é possível, porque zero nem no domínio está de f, né? À medida que a gente vai colocando valores mais próximos de zero, vai aparecendo como resultado, pelo visto, o valor 1. Mas como ter certeza que é 1? Quem disse que escolhendo valores bem menores que 10 elevado a menos 4, por exemplo, a gente não encontra alguma surpresa? Vamos ver um outro exemplo. A função agora é seno de x menos x sobre x ao cubo, e queremos saber o que acontece quando o x vai indo para zero. Observe que novamente a função não é definida para x igual a zero, certo? Mas, assim como seno de x sobre x, isso não significa que não temos algum valor aí para o limite, tá bom? Veja que à medida que vamos nos aproximando de zero, aparentemente vamos convergindo para um valor que mais parece ser menos 1/6. Será que isso de ir colocando valores bem próximos de zero é confiável mesmo? Bora para o Desmos ver o que acontece lá bem próximo de zero, certo? Então, a função seno de x menos x sobre x ao cubo parece uma função muito bem comportada, quase uma reta em torno de zero. Mas essa calmaria esconde uma verdade incômoda, tá? Vamos dar zoom. Opa! Que danado esse padrão! Não era para ser uma função? Tô vendo uma vertical pintada de azul, vamos dar mais um. Opa! Olha só o que esse gráfico esconde ali, bem próximo de menos 1/6. O que é isso, né? O que será que é isso? A gente vê que o Desmos, para fazer seu gráfico, não parece utilizar uma abordagem exata, né? Porque tem esse mondrengo aí na minha frente. Isso não é uma crítica, tá, pessoal? O Desmos tem o seu propósito como uma calculadora gráfica, né? Mas veja o que acontece aí em menos 1/6, né? Um sistema de computação algébrico, ele tem a capacidade de nos fornecer esse menos 1/6. Pessoal, a notação para limite é a seguinte. Limite de f de x para x tendendo a é igual a L. Aqui limite é simbolizado pelo lim. O A é para onde estamos querendo ir e L para onde f está indo à medida que a gente se aproxima de A. O limite existindo, podemos escrever dessa forma, ok? Aqui vale dizer que não vamos realmente formalizar limite nessa aula, tá? Vamos deixar isso para a próxima. Vamos ver na função. No gráfico, o amarelo é a função f, o rosa é para onde o x vai tender, a setinha simboliza a direção da aproximação que estamos fazendo, tá? Então, nesse caso, estamos pegando valores menores do que A. Vamos falar em limite à esquerda em breve, certo? Por enquanto, procure se atentar ao fato de que à medida que avançamos na setinha rosa, na função f, avançamos na setinha amarela. Tendo um limite, estando bem próximo de A, vamos nos aproximando mais e mais do ponto amarelo que tem a ordenada L justamente. Novamente, a expressão que usamos em matemática para indicar essa situação no gráfico, então ler a anotação em tela, limite de f de x quando x tende a é L. Então vamos reescrever aqueles exemplos usando a notação. Primeiro, limite de x tendendo a 2 de 2x é igual a 4. Segundo, limite de x tendendo a π de cosseno de x é igual a menos 1. Terceiro, limite de x tendendo a 0 de seno de x sobre x é igual a 1. E, finalmente, limite de x tendendo a 0 de seno de x menos x sobre x ao cubo é igual a menos 1/6. Não vai chegar a ser uma definição formal, mas podemos dizer que limite de x tendendo a de f de x ser igual a L significa que, estando x suficientemente próximo de A, f de x é tão próximo de L quanto quisermos. Sabe qual é o problema aqui? Embora a gente possivelmente entenda na nossa intuição o que significa expressões como suficientemente próximo ou quanto quisermos, para realmente tratar disso matematicamente, precisamos deixar isso mais preciso. Na próxima aula a gente se preocupa mais com isso, tá, pessoal? Aqui é mais a intuição. Aqui vale pelo menos conhecer um conceito importante chamado vizinhança. Então, para a gente chegar nesse conceito, a gente vai tentar responder a seguinte questão. Qual o número real que está mais próximo de A?
Tanto faz se a esquerda e a direita tá sem perda de generalidade e tirando o próprio A. Vamos desenhar a reta real e posicionar o A. Pronto, ele está bem ali, certo? Alguém falou que já sabe onde fica esse mais próximo de A. É aquele valor B ali, bem próximo, tá? Só que não, veja só. Se eu pegar exatamente na metade do caminho entre B e A, eu consigo um número ainda mais próximo. Mais precisamente, assumindo B sendo o real mais próximo de A, ao pegarmos A mais B sobre 2, entramos em uma contradição com nossa suposição, já que A mais B sobre 2 pertence aos reais e é ainda mais próximo de A do que o valor B consegue ser, tá bom? Ou seja, não existe o valor mais próximo de um dado real A, não faz sentido. Em outras palavras, o real A não tem um vizinho que a gente possa apontar nem à esquerda e nem à direita. Mas então, como vamos abordar o problema de definir para um certo A o valor que deveríamos substituir na função para encontrar o limite quando x tende a A? É aí que vem a ideia do tão próximo quanto quisermos de A, já que o mais próximo não existe. Entra o conceito de vizinhança. Vamos desenhar a reta real, tá? E posicionar A novamente nela. Temos esse intervalo aberto aí que vai de A menos delta e A mais delta. O delta aqui é uma letra grega e geralmente é usado quando queremos fazer esse delta ficar bem pequeno. Desse intervalo aberto, vamos remover o A, porque ao pegar o limite de uma função tendendo a A, o A não pode. É para pegar somente x tendendo a A. Então, vizinhança de A é justamente esse intervalo aberto que vai de A menos delta até A mais delta, tirando o próprio A. Note que delta é um parâmetro da vizinhança, tá? Então, podemos usar essa notação para designar a vizinhança de A com parâmetro delta, no caso, V delta de A. E agora, faz mais sentido falar tão próximo quanto quisermos de A. Basicamente, significa pegar alguém pertencente à vizinhança de A com parâmetro delta, onde o delta é um parâmetro que você escolhe, contanto que seja maior que zero. Colocando um parâmetro, você deixa de se comprometer com o valor próximo de A fixo, que tem aquele problema que falamos anteriormente. Veja o gráfico fx em amarelo. Vamos visualizar o que significaria agora, em termos de vizinhança, o limite de f de x para x tendendo a A ser igual a L. Veja A no gráfico e o ponto rosa correspondente na função f de x. Vamos pegar a vizinhança de A, ou seja, um intervalo aberto centrado em A, excluindo o próprio A. Veja a correspondência dessa vizinhança de A em verde na função f de x. E em seguida, veja a imagem de f de x restrita a esse conjunto verde, correspondendo à sua projeção no eixo y. Se L for realmente o limite de f de x para x tendendo a A, então, para qualquer delta que você escolher, por menor que seja, contanto que não seja o próprio a projeção no eixo y da porção pintada de verde na curva sempre vai conter o L. Lembrando que essa região simbolizada pelos parênteses verdes corresponde à vizinhança de A com o parâmetro delta. E a ideia, então, é fazer o delta pequeno e enquadrar o L. O que importa mesmo é o L ser enquadrado pela projeção da região verde no eixo Y. Na semana que vem, vamos ver mais claramente que uma estratégia para denotar esse enquadramento de L é considerar um intervalo L menos epsilon e L mais epsilon contido na projeção da parte pintada de verde no eixo Y. É bom lembrar que, apesar da função mostrar um ponto laranja correspondendo ao A em f de x, não é necessário para haver limite que A esteja no domínio da função. Vale lembrar que A nem pertence à vizinhança. Então, por exemplo, vamos pegar f de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 para x tendendo a 1 e calcular seu limite. Perceba que 1 não está no domínio de f. Mas será que tem limite, apesar disso? Vale perceber que a vizinhança de 1 pertence ao domínio de f, tá? 1 não, mas a vizinhança sim. Agora, tentando resolver, é claro que substituir diretamente o denominador à primeira vista parece um impasse, né? Divisão por zero, mas a realidade é que o 1 não está contido na vizinhança. Então, dividir por x menos 1 é permitido, tá bom? A gente não está dividindo por zero. A divisão por zero é proibida, mas por valores próximos de zero, não. Dessa forma, levando em consideração que x ao quadrado menos 1 é igual a x menos 1 vezes x mais 1, e cancelando os termos x menos 1, limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 para x tendendo a 1 é equivalente àquele de limite de x mais 1 para x tendendo a 1. Agora sim, bem mais fácil. Apesar da gente não ter formalizado, não há dificuldade em notar que esse limite tende a 2. Vamos ver na calculadora se o resultado parece compatível.
Veja que à medida que nos aproximamos de x igual a 1, o valor vai tendendo a 2 mesmo, né? Às vezes o limite não existe. Se a gente pegar f de x igual a 1 sobre x, quanto será que vai ser o limite de f de x para x tendendo a zero? Vamos olhar com cuidado o que está presente na vizinhança de zero. Primeiro, vamos desenhar a reta real, depois posicionando o zero e finalmente os parênteses, com 0 menos delta e 0 mais delta, que significa basicamente menos delta e delta. Mais uma vez, lembrando, o zero não está na vizinhança. Agora observe, se estipularmos qualquer L positivo, por exemplo, como candidato para ser o limite de 1 sobre x para x tendendo a zero, temos um problema. Vamos encontrar alguém na vizinhança que vai ultrapassar esse valor, notadamente na parte direita da vizinhança. Veja no gráfico, L candidato vai ser representado por aquela barra laranja. Se existir um limite, então para qualquer delta, esse L vai sempre estar contido na imagem de f restrita à vizinhança de zero. O que claramente não é verdade, porque para delta positivo menor que 1 sobre L, à direita na vizinhança só vamos ter valores que ultrapassam essa barra, já que sendo f de x igual a 1 sobre x, temos que para x entre 0 e 1 sobre L, 1 sobre x é maior que L. Ou seja, f de x é maior que L, uma contradição, né? Então, nesse caso, só nos resta aceitar que o limite é inexistente mesmo. E devemos salientar mais uma vez que o zero não está incluso na vizinhança e delta é sempre maior que zero, tá bom? Lembra que vez por outra aqui fiz menção à esquerda e à direita na vizinhança? Agora é o momento em que vamos elaborar essa ideia um pouquinho mais. Vamos redesenhar aqui a reta real, o A, e a vizinhança de A limitada por A menos delta e A mais delta. Se a gente pensar direitinho, um intervalo aberto com um buraco no meio é basicamente a união de dois intervalos abertos. Vamos dar nome a esses intervalos, tá bom? O primeiro é a vizinhança à esquerda de A, o segundo a vizinhança à direita de A. A notação é praticamente o de vizinhança normal mesmo, mas vai com esse elevado a menos se for à esquerda e elevado a mais se for à direita. Vamos ser mais precisos. A vizinhança à esquerda corresponde ao intervalo aberto A menos delta A, e a vizinhança à direita corresponde ao intervalo aberto A mais delta. E então, agora podemos definir o limite à esquerda e o limite à direita. A maneira de denotar que o limite à esquerda de f de x para x tendendo a A é L- é colocando em A um sinal de menos depois dele. Novamente, significa que o limite à esquerda de f de x quando x tende a A é L-. Já a maneira de denotar que o limite à direita de f de x para x tendendo a A é L+, é colocando em A um sinal de mais depois dele. Aqui enfatizamos que L- e L+ não precisam ser iguais. Vamos ver alguns exemplos ao longo da aula em que a igualdade não acontece. Mas uma coisa é clara, para que haja limite de f de x para x tendendo a A, é necessário que o limite à esquerda seja igual ao limite à direita. Também damos o nome de limites laterais a esses limites, seja à esquerda, seja à direita. Vamos ver um exemplo agora. Vamos pegar a função sinal de x, ou seja, 1 se x é maior que 0, e menos 1 se x é menor que 0 e ver o que temos. Para essa versão da função sinal, 0 não pertence ao domínio. Vamos ter esses círculos não preenchidos indicando isso. Vamos escrever em matematiquês essa função. Primeiro caso, vamos colocar 1 se x é maior que 0. E segundo caso, menos 1 se x é menor que 0. O domínio de f é então os reais, tirando o que não se encaixa em nenhum dos dois casos, ou seja, os reais menos o conjunto com o elemento 0. E a imagem é o conjunto contendo menos 1 e 1. Veja que ao fazermos limite à direita de sinal de x para x tendendo a 0, estamos nos referindo apenas a números positivos. Ou seja, estamos no primeiro caso, o limite fica sendo 1 então. Já agora, estamos fazendo o limite à esquerda de sinal de x para x tendendo a 0. Ou seja, apenas números negativos. Nesse caso, o limite fica sendo menos 1. Observe que no limite à esquerda estamos nos referindo aos elementos da vizinhança à esquerda de 0. E no limite à direita estamos nos referindo aos elementos da vizinhança à direita de 0. Além disso, veja que o limite à esquerda é diferente do limite à direita. E em sendo diferentes um do outro, o limite de x tendendo a 0 da função sinal de x não existe. Agora, vamos para a calculadora científica do Desmos ver um caso onde o limite à esquerda de fato é igual ao limite à direita, tá bom?
Veja como a direita aparentemente vai para 1 mesmo, né? A calculadora acaba arredondando para 1 para valores muito próximos de zero. Agora vamos fazer esse mesmo processo com os valores negativos próximos de zero. E vemos aqui como também parece convergir para 1. Claro, estamos usando uma calculadora, mas temos que resolver esses problemas de limites algebricamente, tá bom? A formalização ficará para a próxima semana, aqui foca na intuição, tá? De qualquer forma, temos o limite à esquerda igual a 1 e o limite à direita igual a 1. Então tudo ok. O limite à esquerda é igual ao limite à direita e, portanto, temos de fato o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero, o valor 1. Vamos ver agora as 3 razões pela qual um limite não vai existir. Primeira razão, nem sequer a vizinhança de A pertence ao domínio da função. Tudo bem que A não esteja no domínio, mas se todo o intervalo que contém A não está no domínio da função, então é certeza que o limite não existe. Por exemplo, tentar tirar algum limite para x tendendo a 2 de raiz de 1 menos x nos reais é tentar tirar leite de pedra, não vai ser possível. Novamente, o fato de A em si não estar no domínio não é um problema. O problema é toda a sua vizinhança não estar. Segunda razão, pelo menos um dos limites laterais não existir. Vamos ver alguns exemplos logo em seguida. Terceira razão, tanto o limite à esquerda quanto o limite à direita existem, mas não são coincidentes. Mas antes, vamos ver 3 funções bem interessantes para juntar no nosso arsenal. A função piso de x, a função teto de x e a função parte fracionária de x. Vamos nos atentar às 2 primeiras agora. O piso de x é definido como maior inteiro menor ou igual a x. Já o teto é definido como menor inteiro maior ou igual a x. Perceba que ambas as funções possuem como domínio os reais e imagem os inteiros. Vamos fazer uma tabela com as colunas x, piso de x e teto de x para compararmos alguns valores. Então, se x for 1.3, o piso de x é o maior inteiro menor ou igual a x, ou seja, 1. Já o teto de x é menor inteiro maior ou igual a x, ou seja, 2. X igual a 7.1 é parecido, vamos ter o piso igual a 7 e o teto igual a 8. X igual a 8.9, vamos ter o piso igual a 8 e o teto igual a 9. Vamos ver menos 2.8. O piso é o maior inteiro menor ou igual a menos 2.8, então é menos 3. Já o teto é o menor inteiro maior ou igual a menos 2.8, ou seja, menos 2. Para x igual a 0, tanto o piso quanto o teto correspondem a 0, já que o maior inteiro menor ou igual a 0 também é o menor inteiro maior ou igual a 0. E para x igual a menos 7 é a mesma situação. Na verdade, para qualquer x inteiro, tanto o piso quanto o teto coincidem e valem o próprio x. A terceira função prometida é a parte fracionária de x, que é definida como x subtraído do seu piso. Vamos completar a tabela com ela. Para x igual a 1.3, ficamos com 0.3. Para 7.1, ficamos com 0.1. Para 8.9, ficamos com 0.9. Para menos 2.8, ficamos com 0.2, já que o piso é menos 3 e menos 2.8 menos menos 3 é igual a 0.2. Além disso, para qualquer x inteiro, a parte fracionária vai ser 0. Então, para x igual a 0, temos 0, e x igual a menos 7 também temos 0. A notação para a parte fracionária de x, em geral, é x dentro de chaves, mas pode ser também x mod 1, por exemplo, tá bom? Como mencionado anteriormente, a parte fracionária de x é definida como x menos o seu piso. O seu domínio é o conjunto dos reais e a imagem, naturalmente, é o intervalo semiaberto de 0 a 1 com 0 incluso. Vamos para o décimos olhar essas funções. A função rosa em tela é o piso de x, parece uma escada. Veja que, por exemplo, para x1 igual a menos 1.54, o valor do piso de x é menos 2. E para x1 igual a menos 2.436 é menos 3. Observe os saltos nos inteiros caracterizando o limite à esquerda diferente do limite à direita. Por exemplo, para x igual a menos 2, quando estamos em menos 2.01, o piso é menos 3. Quando estamos em menos 1.99, o piso é menos 2. Note que o limite de piso de x para x tendendo a menos 2 não existe, porque o limite à esquerda é menos 3 e à direita é menos 2. E claro, piso de menos 2 é o próprio menos 2, tá bom? Esse fenômeno acontece em cada inteiro. Note que a imagem só pode ser os inteiros e o domínio é o conjunto de todos os reais. Veja em 0 também.
Fique atento a x1 igual a 2,56, cujo piso é 2. Vamos mudar para o teto. Pronto, o teto é essa função em laranja. Veja que de 2 passamos para 3. Agora vamos para x1 igual a 3. Observe que o valor do teto é 3, assim como no caso do piso. Vamos caminhando com o x1 e note que o domínio e a imagem nada diferem daqueles da função do piso, tá bom? Veja que o teto de 0 também é 0, o piso de 0 também é 0, lembra? Vemos aqui saltos do mesmo jeito para os mesmos valores de x correspondendo aos inteiros. Por exemplo, para o limite à esquerda de x quando o x tende a menos 2, temos menos 2. Já para o limite à direita, temos menos 1. Ou seja, novamente, nos inteiros, o limite à esquerda é diferente do limite à direita, portanto não temos limite para x inteiro. E sim, o teto de menos 2 é menos 2. Agora fique atento ao x1 igual a 1,534. A função rosa em tela é a função parte fracionária de x, correspondente a x menos o seu piso. No caso de x1 igual a 1,534, ficamos com a parte fracionária de x igual a 0,534. Essa é uma função periódica, tendo como domínios reais e imagem os valores do intervalo semiaberto 0 e 1, com 0 incluso. Veja à medida que movemos o x1, que a função também contempla os saltos para x pertencente aos inteiros. A parte fracionária de 4 é 0. Na realidade, para qualquer inteiro, a parte fracionária tem que ser 0, né? Já que o piso de um inteiro é ele mesmo. Veja que caminhando levemente à esquerda de 4, ficamos com a parte fracionária perto de 1. Ou seja, em geral, nos inteiros, o limite à esquerda vai ser 1 e o limite à direita vai ser 0. Veja, o mesmo fenômeno descrito anteriormente acontece em x igual a 0. Além disso, também vemos o padrão para x negativo. Vamos parar em x igual a menos 3. Veja que sua parte fracionária também é menos 3, como qualquer outro inteiro. A gente ainda vai voltar para essa função nessa aula. Ela também é chamada de sawtooth function em inglês, certo? Tradução livre, dente de serra. Dá para imaginar o porquê, né? Agora vamos nos interessar pela função sinal de seno de x. Nesse caso, a função sinal de seno de x vai ter esse padrão de ser 1 quando x estiver entre 0 e π e menos 1 entre π e 2π, repetindo o padrão a cada deslocamento horizontal de 2π. Como fazer para esse padrão ser revelado na expressão matemática? Basta fazer a composição de funções, substituindo o x pela função seno de x em sinal de x. Veja como fica. f de x é igual a 1 caso o seno de x é maior que 0, e menos 1 caso o seno de x é menor que 0. A desigualdade seno de x maior que 0 e seno de x menor que 0 revela para a gente o padrão desejado, né? Além disso, permite que a gente calcule limites. Então, por exemplo, o limite à direita de sinal de seno de x para x tendendo a π tem a vizinhança direita se enquadrando no segundo caso, o que dá menos 1. Já o limite à esquerda tem a vizinhança à esquerda se enquadrando no primeiro caso, o que dá 1. Como os limites à esquerda e à direita são diferentes, não há limite de sinal de seno de x para x tendendo a π, certo? Vamos rever a função parte fracionária de x, que é definida como x menos o seu piso. Quanto será o limite à direita da parte fracionária de x quando o x tende a 1? Veja que a vizinhança à direita de 1, os valores que a gente obtém são muito próximos de 0, já que o valor de x é muito próximo do seu piso. A gente pode fazer x ser tão próximo quanto quisermos do seu piso, basta caminhar à esquerda sem tocar 1. Ou seja, o limite à direita da parte fracionária de x é 0. Já na vizinhança à esquerda, por mais próximo que os valores após a vírgula estejam de 1, o piso pula para 1 a menos. Como a parte fracionária é x menos o seu piso, o limite à esquerda da parte fracionária de x fica sendo x menos 1, que é 1. Ou seja, como o limite à esquerda não coincide com o limite à direita, o limite de x tendendo a 1 da parte fracionária de x não existe. Agora vamos dar uma olhada na função rosa f de x igual a 1 sobre 1 menos piso de x. Veja o aspecto em escada à medida que vamos caminhando. Observe que para o limite à esquerda de f de x para x tendendo a menos 1, temos 1/3, que seria o equivalente a 1 sobre 1 menos 2, tá bom? Já para o limite à direita, teríamos meio, que seria o equivalente a 1 sobre 1 menos 1, que é igual a meio. Ou seja, não temos limite de f de x para x tendendo a menos 1, certo? Nesse gráfico acontece um outro fenômeno também. Observe que em x igual a 1 temos essa reta vertical tracejada paralela ao eixo y. Ela não tem fim. O 1 não pertence ao domínio de f de x, tá bom? Agora, se a gente for para, por exemplo, x1 igual a 1,534, a função não está representada na tela. Na realidade, todo o intervalo semiaberto, 1, 2 com 1 incluso, não pertence ao domínio dessa função. Nesse caso, o limite de x tendendo a 1,534 não existe.
já pelo fato da sua própria vizinhança não estar contida no domínio da função, tá bom? Finalmente, vamos dar uma olhada na função seno de 1 sobre x. Um fenômeno diferente acontece aqui. Observe a bagunça perto de x igual a 0. Vamos nos aproximar dessa bagunça fazendo zoom. Veja que à medida que a gente se aproxima de 0, a função oscila cada vez mais rápido entre -1 e 1. Para ver que é entre -1 e 1, basta lembrar que o seno tem como imagem o intervalo fechado -1 e 1, e que é periódico, com período 2π. A gente pode continuar fazendo zoom e mais 1, o padrão vai ser esse, não vai convergir para canto nenhum. No caso dessa função, vai ficar sempre oscilando. Em outras palavras, não vai existir limite. Normalmente, demonstrar que não existe limite nesses casos é mais tarefa da disciplina de análise na reta. Vamos voltar agora à sua aparência original para limpar essa bagunça toda. Às vezes, é possível escrever um pouco mais quando o limite não existe. Veja essa notação. Limite à direita de f de x com x tendendo a a vai para infinito. A gente também pode escrever mais infinito. Observe no gráfico o que isso significa. Vamos colocar o x igual a a no gráfico. À medida que vamos nos aproximando à direita de a, o f de x vai ficando maior, de maneira que não conseguimos limitar a função superiormente por algum L. Agora veja a notação. Limite à esquerda de f de x com x tendendo a vai para infinito. A gente também pode escrever mais infinito. À medida que vamos nos aproximando à esquerda de a, o f de x vai ficando maior, de maneira que da mesma forma não conseguimos limitar a função superiormente por algum L. Então, quando acontece dos dois irem para mais infinito, a gente pode juntar em uma sentença só com a seguinte notação. O limite de f de x com x tendendo a a vai para infinito. Podemos escrever isso como mostrado na tela, ou colocando um mais ou menos ao lado direito de a, ou simplesmente omitindo o mais ou menos. Agora também pode ser que a função, à medida que vai se aproximando de a, seja limitada por baixo. Nesse caso, falamos que limite à direita de f de x com x tendendo a vai para menos infinito. Ou limite à esquerda de f de x com x tendendo a vai para menos infinito, conforme a lateralidade da vizinhança onde o fenômeno acontece. Mais precisamente, se à medida que a gente for se aproximando de a pela direita, a função vai ficando tão negativa que não conseguimos limitar de jeito nenhum para qualquer L escolhido, falamos que o limite à direita de f de x com x tendendo a vai para menos infinito. Da mesma forma, se à medida que a gente for se aproximando de a pela esquerda, a função vai ficando tão negativa que não conseguimos limitar de jeito nenhum para qualquer L escolhido, falamos que o limite à esquerda de f de x com x tendendo a vai para menos infinito. Veja no gráfico, qualquer L que a gente escolha, representado pelas barras tracejadas em laranja, não adianta. A função acaba ultrapassando por baixo, à medida que ficamos cada vez mais próximo de a. E quando tanto o limite à esquerda quanto o limite à direita vão para menos infinito, a gente pode agrupar essas duas informações e escrever que o limite de f de x com x tendendo a vai para menos infinito. Podemos escrever isso, como mostrado na tela, ou colocando mais ou menos ao lado direito de a, ou simplesmente omitindo mais ou menos. Agora pode perfeitamente ser que o limite à direita de f de x quando x tende a a seja mais infinito e o limite à esquerda menos infinito. Veja no gráfico em tela como seria uma instância desse fenômeno. Quando aproximamos de a pela direita, a função fica ilimitada para cima, e quando aproximamos pela esquerda, a função fica ilimitada para baixo. Podemos agrupar os dois limites com a seguinte notação. Limite de x tendendo a com mais ou menos à direita, é igual a mais ou menos infinito. Novamente, a função é ilimitada para cima na vizinhança à direita de a e para baixo na vizinhança à esquerda de a. Para completar, pode ser que o limite à direita de a seja menos infinito e o limite à esquerda mais infinito. Veja no gráfico em tela como ficaria nesse caso. Quando aproximamos de a pela direita, a função fica ilimitada para baixo e quando aproximamos pela esquerda, a função fica ilimitada para cima. Podemos agrupar os dois limites com a seguinte notação. Limite de x tendendo a com um menos ou mais à direita é igual a mais ou menos infinito. Vamos ver um exemplo para cada uma dessas possibilidades mencionadas para ficar mais claro. A função f de x igual a 1 sobre x é um exemplo de onde a expressão limite de x tendendo a zero mais ou menos é igual a mais ou menos infinito pode ser aplicada, já que é ilimitada para baixo na vizinhança esquerda de zero e ilimitada para cima na vizinhança direita. A função f de x é igual a menos 1 sobre x é um exemplo de onde a expressão limite de x tendendo a zero menos ou mais é igual a mais ou menos infinito pode ser aplicada.
já que é ilimitada para cima na vizinhança esquerda de zero e ilimitada para baixo na vizinhança direita. A função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado é um exemplo de onde a expressão limite de x tendendo a zero é igual a mais infinito pode ser aplicada, já que é ilimitada para cima em toda a vizinhança de zero. E finalmente a função f de x igual a menos 1 sobre x ao quadrado é um exemplo de onde a expressão limite de x tendendo a zero é igual a menos infinito pode ser aplicada, já que é ilimitada para baixo em toda a vizinhança de zero. Essa reta vertical em laranja que acontece em cada um desses casos é a assíntota vertical. F de x nunca vai chegar a tocar nela, mas vai se aproximar lateralmente à medida que x tende a zero. Veja essa função em rosa, 2x ao quadrado menos 1 vezes arco tangente de x mais 1 sobre raiz quadrada de x elevado a 4 mais 1. Observe que à medida que a gente vai caminhando à direita, aparentemente f de x parece convergir para algum valor. Esse valor que a função converge, que aqui no caso é π mais 2, não se importe tanto em como encontrar por enquanto, tá bom? Mas o importante é que com ela temos y igual a π mais 2 correspondendo ao que a gente chama de assíntota horizontal. Em outras palavras, a assíntota horizontal significa a linha para a qual a função converge quando o x cresce indefinidamente. Veja depois de dois uns como as duas praticamente coincidem. A maneira de escrever isso é assim. Limite de x tendendo a infinito de f de x é igual a L. Isso significa que a gente pode fazer f de x ser tão próximo quanto a gente quiser de L, bastando para isso escolher um nzão suficientemente grande e x maior que esse nzão. Agora, do mesmo jeito que temos essa assíntota caminhando para a direita, nessa função, vamos ter outra caminhando para a esquerda. Observe. Veja que após dois uns, a assíntota horizontal à esquerda praticamente coincide com a função. A maneira de escrever isso é assim. Limite de x tendendo a menos infinito de f de x é igual a L. Isso significa que a gente pode fazer f de x ser tão próximo quanto a gente quiser de L, bastando para isso escolher um nzão suficientemente negativo e x menor que esse nzão. Uma coisa é clara, limites laterais não fazem sentido nesse caso, tá bom? Vale notar também que temos dois padrões aqui de assíntota horizontal, o padrão 1 e o padrão 2. Mas ainda tem um terceiro padrão que podemos obter com a função seno de x sobre x, por exemplo, tá bom? Lembra do vídeo de polinômios que no final a gente escreveu o comportamento para x grande? Agora, com o que a gente desenvolveu, podemos reescrever cada um desses padrões de uma maneira um pouco mais apropriada. Então, no padrão 1, à medida que x tende a infinito, f de x vai ficando cada vez maior, ultrapassando qualquer limite L que se tente colocar. E à medida que tende a menos infinito, vai ficando cada vez mais negativo, ultrapassando por baixo qualquer limite L negativo que se tente impor. No padrão 2, tanto indo para mais e menos infinito, nenhum limite L negativo vai ser possível, pois a função vai ultrapassar por baixo. No padrão 3, à medida que x tende a infinito, f de x vai ficando cada vez mais negativo, ultrapassando por baixo qualquer limite L negativo que se tente colocar. E à medida que tende a menos infinito, vai ficando cada vez maior, ultrapassando qualquer limite L que também se tente colocar. No padrão 4, tanto indo para mais e menos infinito, nenhum limite L vai ser possível, pois a função vai acabar ultrapassando. Finalmente, também há um quinto padrão, que não acontece com polinômios, mas que pode acontecer com funções em geral. Não há mais essa tendência de crescer ou decrescer de maneira ilimitada. Apenas o limite não existe. No caso de uma função periódica como a representada no gráfico em tela, está claro, né? Aguenta firme, estamos chegando lá. Vamos dar uma olhada agora nas 6 indeterminações clássicas. Vamos ver a primeira delas, o infinito dividido por infinito. Considere o limite da função a multiplicado pelo valor absoluto de x, tudo isso dividido pelo valor absoluto de x, sendo a uma constante real. Então, contanto que a seja diferente de zero, em cima vamos para infinito e embaixo também vamos para infinito. Sendo que o limite vai para a e você escolhe este como bem entender, né? Ou seja, você pode encontrar o que quiser fazendo infinito sobre infinito. Inclusive zero, basta colocar embaixo x ao quadrado. Então a limitação de a diferente de zero não é necessária, tá? Também pode encontrar infinito, bastando colocar em cima o x ao quadrado. Enfim, você pode fazer com que o resultado dê qualquer coisa, tá bom? Portanto, ficamos com infinito sobre infinito em nossa primeira indeterminação.
A segunda vai ser 0 sobre 0. Na realidade, é a mesma situação anterior, tá? Só que reescrita dessa forma aí, 0 sobre 0. Porque se f e g vão para 0, então 1 sobre f e 1 sobre g vão para infinito, tá bom? F sobre g pode ser reescrito como 1 sobre g dividido por 1 sobre f. Então, nesse caso, f sobre g tem que ser uma indeterminação, senão infinito sobre infinito não seria, né? Vale dizer que aqui a gente não está dando importância ao sinal, tá? No raciocínio, já que menos 0 sobre 0, menos infinito sobre infinito continuam sendo uma indeterminação. E o sinal também nada interfere com esse fato, tá bom? Nossa terceira indeterminação vai ser infinito menos infinito. Para isso, basta pegar x mais a e x. Ambos vão para infinito. Mas a diferença é a constante a, que pode ser o que você bem entender. Inclusive, se você escolher a igual a x ou x ao quadrado, como em tela, o resultado é a inexistência do limite, certo? Então, de fato, trata-se de uma indeterminação. Vamos agora para a nossa quarta indeterminação, 0 vezes infinito, que nada mais é do que uma maneira de reescrever infinito sobre infinito, tá bom? Considerando que o limite de x tendendo a de f de x é infinito e de g de x é 0, temos que o limite de x tendendo a de f de x vezes g de x é igual ao limite de x tendendo a de f de x sobre 1 sobre g de x. Agora, tanto em cima quanto embaixo, ficamos com infinito sobre infinito. Ou seja, se não fosse indeterminação, infinito sobre infinito também não seria, né? Já que a gente poderia reescrever como infinito vezes 0, como uma contradição. As duas últimas indeterminações são um pouquinho mais sofisticadas, tá bom? Tanto 1 elevado a infinito quanto o infinito elevado a 0 são indeterminações, que veremos com mais detalhes só na próxima aula. Gente, só falta uma seção, tá? Esse assunto é assim em conjunto mesmo. O que podemos fazer com limites? Muita coisa. Aqui vamos ver dois exemplos do que dá para fazer, certo? Observe a função f de x em tela. E se quisermos encontrar o coeficiente angular da tangente dessa curva em xy, correspondendo ao ponto que está circulado aí? Observe a ideia. Vamos pegar um outro ponto, xf, f de xf na curva, certo? Assim a gente pode definir essa reta rosa que corta a curva aí, tá? Em xy, f de xy, xf, f de xf. Damos o nome de secante a essa reta, tá bom? A distância horizontal entre o ponto à esquerda e o ponto à direita é xf menos xy. A distância vertical é f de xf menos f de xy. Dividindo o segundo pelo primeiro, obtemos o coeficiente angular da secante, ou a tangente do ângulo θ, certo? Vamos chamar esse coeficiente angular da secante passando por xy e xf de m de xy e xf. Vamos limpar um pouquinho essa tela e agora vamos movimentar xf aproximando-o de xy. Observe que à medida que a gente vai aproximando o xf de xy, a secante vai ficando cada vez mais parecida com o que a gente espera ser a tangente de f de x. Vamos colocar de novo aí a fórmula para o coeficiente angular da secante. Essa reta azul é tangente de fato, tá? Calculada por métodos que a gente ainda vai ver na disciplina. Veja como se aproxima, né? Mas a ideia aqui é realmente ir ao extremo e encontrar o limite de m de xy, xf para xf tendendo a xy. Um limite, tá bom? Agora vamos fazer xf, que já está relativamente próximo, né? Ficar realmente bem próximo de xy, para você perceber a coincidência entre as retas azul e rosa. Viram? Estão vendo aí a coincidência? Não dá mais nem sequer para notar que tem duas retas distintas, né? Agora, vamos ver uma segunda aplicação. Nesse gráfico, no eixo horizontal, vamos ter o tempo. Veja a partícula rosa se movimentando no tempo. A animação tem um total de 8 segundos, tá? No eixo vertical, vamos ter o espaço. A partícula se desloca de 8 unidades de espaço para a direita. Portanto, sabemos que ela deve atingir, no final, o ponto 88. Vamos ver a animação. Como o deslocamento é retilíneo uniforme, a curva corresponde a uma reta. Na realidade, passando por 0088, a reta rosa em tela, tá? Veja agora uma segunda partícula deslocando-se à direita e compare com a partícula rosa. Percebeu que ela tem um atrasozinho para começar, mas chega primeiro? Vamos ver como é a curva no espaço-tempo dessa partícula laranja.
Percebeu que ela tem um momento horizontal correspondendo a um não deslocamento, depois um deslocamento com velocidade variável, seguido por um não deslocamento. Em 8 segundos, o que essas duas partículas têm em comum? A velocidade média, certo? Ambas deslocam-se no total 8 unidades para a direita em um intervalo de 8 segundos medidos do início ao fim da animação. O novo eixo vertical à direita, no gráfico, que apareceu, indica valores em unidades de espaço por segundo correspondente à velocidade. Tá? Veja na tela a curva amarela esverdeada indicando uma velocidade média de 1 unidade de espaço por segundo para as duas partículas. Você acha que a velocidade média é uma boa representação da velocidade que essas partículas desenvolvem durante a trajetória? Se a gente se guiar por ela, as duas partículas têm o mesmo comportamento, o que claramente não é verdade. O que poderíamos fazer para melhorar isso? Talvez dividir intervalos de tempo menores, né? Que tal a primeira metade e a segunda metade? Veja em azul esverdeado e em amarelo esverdeado como ficaria para a primeira e a segunda partícula respectivamente. Nada parece mudar, não é? Continua não sendo uma boa representação. Nos primeiros 4 segundos, a velocidade média é 1 para as duas partículas e nos últimos 4 segundos também. Aqui vamos denotar por H justamente o tamanho do intervalo, que nesse momento é de 4 segundos, e por M o coeficiente angular da secante no gráfico do espaço-tempo para o tempo em xi e em xi mais h. O coeficiente angular da secante é justamente a velocidade média desenvolvida pela partícula no trecho correspondente, já que é o espaço total deslocado no trecho, dividido pelo tempo que demorou para isso, que é o h. Vamos limpar um pouquinho a tela e vamos pegar valores de h menores agora, para ver se melhoramos a representação da velocidade desenvolvida pelas partículas durante a animação. Aqui começamos com 2 pedaços, vamos para 3, e assim aumentamos progressivamente até 16 pedaços. Em seguida, vamos duplicando até chegar em 1024 pedaços. Essa é a curva que temos, tá bom? Observe que, por exemplo, ela revela que a partir de 0,8 segundos, a curva desenvolve uma certa velocidade e sai do repouso instantaneamente. Além disso, a partícula segue com a velocidade que varia ao longo da trajetória e chega em perto de 7,2 segundos e subitamente muda a velocidade para 0, tá bom? Veja como é mais informativa essa representação que aquela da velocidade média. Esta, então, parece ir aproximando, à medida que diminuímos o valor de h, o que seria a curva da velocidade instantânea da partícula no tempo. Vamos voltar para uma divisão um pouco menos numerosa. Perceba o cálculo da secante quando dividimos em 8 pedaços de tamanho 1. Nesse caso, é para quando xi é igual a 4. A velocidade média no trajeto desenvolvido entre 4 e 5 segundos é de 1,625 unidades de espaço por segundo. Veja a animação e compare realmente a expressão da velocidade média no tempo com a velocidade que a partícula desenvolve. Realmente nada a ver, né, pessoal? Veja agora usando uma aproximação da velocidade instantânea com 8 pedaços, ou seja, h igual a 1 segundo. Bem melhor, não é? Mais longe de perfeito. A curva amarela esverdeada não representa a variação de velocidade suave que a partícula laranja tem, né? Veja usando 1024 pedaços. Bem melhor, não é? Acompanhe agora o percurso sendo realizado e a curva do espaço-tempo sendo traçada. Veja como é compatível com o crescimento do espaço em função do tempo. No início o espaço não cresce, a partícula está em repouso, desenvolvendo velocidade nula. Em seguida, subitamente a partícula desenvolve uma velocidade crescente, o que impacta no movimento brusco e uma aceleração da partícula até 4 segundos, para depois desacelerar até parar bruscamente em aproximadamente 7,2 segundos de animação. Isso na tela é a secante. Considerando um intervalo de tempo de tamanho h igual a 8 sobre 1024 segundos, algo menor do que um centésimo de segundo, veja como a secante fica parecendo mesmo com a tangente no ponto de interesse. Se a gente fizer xf igual a xi mais h tender a xi, ou, de maneira equivalente, fazer h tender a 0 no ponto, vamos obter a tangente naquele ponto, como vimos na aplicação anterior. Observe como a secante realmente parece até coincidir com a tangente. Quase não dá mais para ver o branco da secante, né? Vamos limpar um pouco a tela. Veja em x igual a 4 na curva amarela.
O valor do coeficiente angular da tangente representado pelo ponto azul parece estar justamente na curva amarela. Veja que à medida que a gente se desloca no espaço-tempo, o coeficiente angular da reta tangente parece coincidir com a curva amarela esverdeada para todos os pontos mesmo. Finalmente, veja essa curva azul como sobrepôs perfeitamente à curva amarela esverdeada. A curva azul é realmente a velocidade instantânea no tempo que a gente vai aprender a calcular depois na disciplina. Perceba aqui que a coincidência é flagrante entre a curva amarela esverdeada e a velocidade instantânea que a partícula laranja desenvolve no tempo. Mais uma vez, veja como subdividimos em intervalos de tempo menores e calculamos o valor da velocidade média neles. Progressivamente, vamos conseguindo a velocidade instantânea, tá bom? É isso, pessoal. Primeiro módulo da unidade limites. Vamos terminando aqui. Tudo de bom e até a próxima!